Fala pessoal, tudo certo? Hoje é aula 17 e aí cada vez mais perto de terminar esse curso introdutório, né? Esse é um curso que é um primeiro passo para vocês entenderem um pouquinho melhor alguns conceitos de biomecânica, mas vocês sabem, né? Tem muita coisa, né? Então não se iludam de que esse curso vai fazer com que vocês não precisem mais estudar o básico, né? Inclusive eu sugiro sempre que possível vocês estudarem os conceitos básicos, porque às vezes a gente pula de fase e vai ver uma coisa aplicada e não entendeu melhor, não entendeu muito bem a origem, né, daquele conceito e depois fica tudo enviesado. Então cuidado, hein? Então esse curso ele está disponível aqui no canal, ele vai ficar aqui, vocês vão poder ver quantas vezes quiserem, né? E também vocês podem acessar o nosso material de apoio. Então nesse link, você já sabe, eu só estou, né, forçando aqui. Nesse link tem os acessos para as minhas aulas e lá eu preparei um material bem bom para vocês, né, complementar para estudar um pouquinho, certo? Então hoje a gente vai falar sobre cinética angular. Dentro da cinética angular tem muita coisa também. Eu, para esse curso introdutório, escolhi alguns itens, né? E hoje eu vou falar principalmente de momento de inércia e momento angular, que eu acho que são bem importantes. Então, a primeira coisa que eu quero falar para vocês é que não esqueçam que todos os análogos lineares que nós vimos na cinética linear, eles existem na angular. Então lá nós tínhamos as leis de Newton, né? Aqui elas também se aplicam, né? Então lá nós tínhamos a lei da inércia, a lei da aceleração, a lei da ação e reação. Então elas se aplicam aqui. Qual que é a diferença? A diferença é que aqui nós vamos falar de rotação, lá nós falávamos de translação, certo? Então vamos falar um pouquinho desses análogos. Eu vou, como eu coloquei aqui, né, no nosso sumário, a ideia é que vocês compreendam o conceito e aplicação de momento de inércia e momento angular, que é muito legal isso, é difícil, não é uma coisa fácil de medir, não é uma fácil de quantificar no dia a dia, mas é um tipo da coisa que se vocês entenderem o conceito, fica mais fácil entender até porque a gente faz movimentos de uma determinada forma. Então acho que todo mundo já deve ter feito essa brincadeira aqui, né? Que quando vocês estão numa cadeira escritório, uma cadeira giratória dessas, e vocês segurarem alguma massa nas mãos, vem um halter ali, né? E alguém girar vocês, de acordo com a mudança da posição dos braços, olha só, vocês giram mais rápido ou mais devagar. Qual que é o ponto aqui? O ponto é que quando a massa estiver mais perto do eixo de rotação, vocês têm mais rotação. Quando a massa estiver mais distante do eixo de rotação, vocês têm menos rotação. E aí por que isso está acontecendo? Bom, isso está acontecendo porque a inércia do corpo de vocês está sendo alterada. Só que antes nós falávamos inércia só considerando a massa do corpo. E não é só isso, né? É a massa do corpo somente se a gente tratar da translação, do corpo como um todo, né? Mas quando a gente considera movimentos angulares, a distribuição da massa é importante. Então esse é um conceito importante de vocês levarem, né? Que a inércia, só a massa dela influencia quando eu estou no movimento linear. Agora, quando eu estou no movimento angular, a distribuição da massa é importante. Então, quanto mais perto do eixo de rotação a massa tiver, mais fácil de girar. Quanto mais distante tiver, mais difícil. E vocês já podem pensar algumas aplicações. Por exemplo, imagina aquele exercício abdominal, vou colocar na aula hoje, em que vocês colocam a mão cruzada no peito, atrás da cabeça, ou os braços estendidos e ainda segurando alguma coisa. Fica muito mais difícil, né? Então é por isso, a gente está manipulando o momento angular. Então, se no linear nós tínhamos a inércia, no angular nós temos o momento de inércia. Se no linear nós tínhamos a força, no angular nós temos o torque, que já teve a aula, vocês podem olhar lá caso fique com alguma dúvida, né? E na linear nós tínhamos o momento linear, e aqui nós vamos ter o momento angular. Lembra o que era o momento linear, né? É a quantidade de movimento, é aquele produto da massa do corpo e da velocidade dele. Então aqui também vai ser o produto da massa e da velocidade, só que a massa é a inércia, e a velocidade é a velocidade angular. Vamos ver um pouquinho, alguns exemplos para a gente, nesses próximos 15, 20 ou 30 minutos, avançar nesses conceitos. Então, a diferença é que aonde tem força, vocês vão pensar em torque. Então, lei da inércia, translação e rotação. Lei da aceleração angular, força versus torque. E lei da ação e reação, força versus torque. O que quero dizer com isso? Eu quero dizer que se tiver um movimento de rotação, esse movimento tende a permanecer acontecendo, a menos que um torque externo atue sobre ele. Essa é a lei da inércia angular. Depois a lei da aceleração, quer dizer o quê? Que a aceleração, o torque, ele vai ser proporcional à inércia e à aceleração angular. E que para qualquer torque gerado vai ter um torque de igual magnitude em sentido oposto. É bem o análogo, só troca onde era linear, pensa angular. Então vamos ver o conceito de inércia angular. Imagina que tem um hamster, né, nessa rodinha.
Nós somos hamster, né? Vocês sabem que esse tipo de exercício físico, modelo animal, é muito usado em pesquisa científica também, né? Então, o que acontece se o bichinho parar de correr? Ele vai rodar junto com, né, com a carretilha ali de corrida. Por quê? Porque aquele movimento ele tende a acontecer. Não tem nenhuma força para segurar ele. Então, se ele parar, ele vai continuar. É que nem no ônibus. Vocês estão de pé no ônibus, o ônibus freia e vocês vão para frente. Tem que contrair os músculos todos, né? Segurar em alguma coisa para se equilibrar. Isso tem a ver com a inércia, porque vocês estão tendo uma condição de movimento que tende a permanecer. Agora, quando tem uma força que atua para diminuir isso, ou um torque que atua para diminuir isso, vocês acabam tendo que lidar com isso. E essa inércia angular agora, né? Então pensando agora na questão da massa, ela é bem interessante, porque a gente vai entender que no nosso corpo esse conceito se aplica direto. Qualquer movimento que a gente fizer, a gente vai ter esse conceito aplicado. E aí é importante a gente olhar uma fórmula, que lembra que eu já falei isso para vocês antes, né? Quando vocês olham uma fórmula, vocês não precisam se apavorar. Primeiro vocês tentam entender ela. Então vamos lá, primeira coisa que eu disse, o momento de inércia, ele depende da distribuição da massa. Então olha esse desenho aqui em cima, ó. Esse pontinho aqui, ó, é o eixo de rotação, certo? E esse pontinho aqui representa a massa. Então esse pontinho aqui, ele é o centro de massa de um corpo, tá? Cara, aqui no desenho aqui, pessoal, é uma bolinha para facilitar, né? Então imagina que vocês estão olhando de cima isso, tá? Vocês estão olhando aqui de cima, ó. De cima ele vai fazer esse movimento angular aqui, ele vai fazer essa circunferência aqui, certo? Beleza. Então olha só, como é que eu quantifico a inércia desse objeto? Eu não posso quantificar a inércia só pela massa dele, porque não é só deslocar ele para frente, tem que fazer ele rodar. Então, para quantificar esse momento de inércia, aqui, ó, nós usamos um produto entre a massa do objeto e o raio, que alguns autores chamam raio de giração, tá? Vamos chamar aqui de o raio de rotação, né? Mas o que é importante entender o que ele é, né? Ele é a distância do eixo de rotação até a massa, né? Ao quadrado. Então, isso aqui é importante, olha só. Então, vejam só. A massa do sujeito influencia o momento de inércia? Influencia, né? Mas o raio, ele influencia muito mais, né? Por que ele influencia muito mais? Porque ele está ao quadrado. Então, daí que vem a importância da distribuição da massa. Por quê? Porque a distribuição da massa vai definir o tamanho desse raio aqui, ó. Imagina que essa bolinha não fosse uma bolinha. Ela fosse desse jeito aqui, ó. Vou redesenhar aqui, ó. Isso aqui é o exemplo, né? Agora imagina que ela fosse assim, ó. A massa não tivesse só aqui, ela fosse assim. Imagina que fosse a mesma massa, só que ela tivesse organizada dessa forma aqui. Se ela tivesse organizada dessa forma e não como uma bolinha ali, o centro de massa dela está mais ou menos por aqui, ó. Então olha a distância que ia ter comparada a essa aqui, ó. Ia ser metade. Então o que acontece, mesmo elevado ao quadrado, o valor ia ser menor. Então aqui, nessa situação de baixa, o momento de inércia sempre ia ser menor, certo? Bom, e aí vocês pensam, tá, entendi. Então quer dizer o quê? Quer dizer que conforme a massa estiver distribuída, maior o momento de inércia. Então se eu tiver que fazer a flexão e extensão no meu ombro, então vocês querem fazer esse movimento, deixa eu me posicionar na câmera aqui, esse movimento aqui, vai ser mais fácil fazer ele com o cotovelo flexionado do que com o cotovelo estendido. Porque quando vocês tiverem o cotovelo estendido, o que vai acontecer? Quando vocês tiverem o cotovelo estendido, vai acontecer isso aqui, ó. Quando vocês tiverem o cotovelo flexionado, é como se vocês fizessem esse movimento aqui, ó. E aí o centro de massa ia estar mais perto. Se a gente considerar o corpo humano como tendo vários segmentos, para mim calcular o momento de inércia da minha perna, por exemplo, eu tenho que fazer o somatório, né, de todos. Então, o que quer dizer aqui? Ó? Eu tenho que considerar cada momento de inércia de cada segmento. Assim como lá no centro de gravidade eu falei para vocês, né, que a gente pode calcular o segmentar de cada segmento e depois faz o somatório do corpo inteiro. Eu não entrei no mérito do cálculo, né? Mas a ideia é essa. E aqui também, ó. Então eu tenho o somatório da massa de cada segmento e o raio de giração ou raio de rotação de cada segmento. E aí então vocês conseguem determinar o momento de inércia daquele segmento inteiro. Então é muito importante isso, porque a gente vai entender por que, por exemplo, quando vocês começam a correr com mais velocidade, qual que é a resposta cinemática que o joelho nos dá? Ele aumenta a flexão na fase aérea, certo? Quanto mais rápido vocês correrem, maior flexão de joelho na fase aérea. E aí o que acontece? Olha só, pensa que eu estou determinando nessa figura aqui, ó, o momento de inércia do meu membro inferior. Então eu tenho o eixo de rotação no quadril,
e a distância para o centro de massa da coxa, que é o K1, para o centro de massa da perna, que é o K2, e do pé, que é o K3. Então eu tenho que fazer o que, né? O somatório disso tudo, né? Para mim saber o momento de inércia. Então, como a gente flexiona o joelho, nós aproximamos a perna e o pé do quadril. Então, qual vai ser o efeito disso sobre a resistência à rotação? Vai diminuir. Porque se o R diminuir, olha só, ele é ao quadrado. Então, o meu momento de inércia diminui. Lembrem que eu não estou falando da massa aqui, por quê? Porque não tem como manipular a massa de uma passada para outra. Não tem como fazer isso. Então, a gente acaba tendo que lidar com a posição do corpo. E daí, pessoal, que vocês têm que começar a enxergar as conexões entre a biomecânica e a técnica de execução das tarefas. Não só para prevenir lesão, mas também para melhorar o desempenho. Tá? Então, eu sempre dou um exemplo na aula, quando eu falo disso aqui, de quem dá aula para corredores, né? Então, vocês têm lá os alunos de corrida, enfim, aí vocês dizem para eles, vamos fazer os treinos educativos, de flexão de joelho, né? Tem um treininho que tu corre com a coxa bem alinhada com o tronco e pede pro sujeito fazer a flexão de joelho, né? Tocando com a mão, põe a mão aqui atrás, né? Perto da bunda ali. E aí ele tem que flexionar o joelho enquanto ele está correndo, né? Às vezes corrida estacionária, enfim. E tenta encostar o pé na mão aqui. Por quê? Porque isso vai forçar ele a fazer essa flexão de joelho. E fazendo essa flexão de joelho, ele vai diminuir o momento de inércia. Mas ele também vai estimular outras coisas, como por exemplo o alongamento do quadríceps aqui para permitir essa flexão, né? Então tem outros fatores cinesiológicos também envolvidos. Mas vocês vejam que a forma como a gente pede para os alunos ou para os pacientes fazer o exercício é física que está envolvida ali. Mas a gente não fica pensando, muito menos calculando. Porque vocês já sabem que se ele flexionar mais o joelho, o momento de inércia diminui. Diminui porque ele aproxima a massa do eixo de rotação. Ele diminui esse R. E quando ele diminui o R, o efeito que ele tem sobre o momento de inércia é muito grande, certo? Então esse é o conceito de momento de inércia, que você precisa entender por enquanto, né? Para entender melhor por que é mais fácil, então, fazer esse movimento. Mas que movimento, então, que eu estou falando aqui? Flexão e extensão do quadril, né? Esse movimento de balanço da perna que eu quero fazer na fase aérea para alcançar o solo lá na frente de novo. Então aqui eu tenho menos momento de inércia do que aqui. Porque olha o tamanho dos Ks aqui, ó. É muito maior, né? Então vai acabar sendo um momento de inércia maior para a mesma massa. Então, a massa é a mesma, mas a distribuição dela vai estar influenciando, certo? Eu espero que tenha ficado claro para vocês esse conceito, para vocês começarem a estudar um pouco mais esses temas, né, a partir de agora. Então, o momento de inércia nada mais é do que a resistência à aceleração angular, certo? Ótimo, fechou. Então, ele é proporcional à massa e distância ao quadrado. Então, eu não posso mudar a massa, mas eu posso mudar a distância. Então, quando eu mudo a distância, eu altero o meu momento de inércia. Certo? Esse é um exemplo que tem num livro, né, que ilustra bem isso. Então, se 3 blocos de massa são organizados de maneira diferente, com o de maior massa mais longe ou mais perto do eixo de rotação, que está aqui, né, o pontinho preto, vocês veem que o tamanho do K, que na equação, né, é essa distância aqui, ó. Isso aqui é o K. Nesse caso aqui, né, que às vezes muda a letra de um autor para o outro. Né? Então, olha só, vai ser maior. Então, isso faz com que a resistência seja maior. Então, por isso que quando o sujeito está na cadeira fazendo a rotação, quando ele aproxima as mãos do peito com a massa, ele faz isso, ele diminui esse R ao quadrado aqui. E quando ele diminui o R ao quadrado, ele acaba aumentando a velocidade angular. Mas aí como que acontece da velocidade angular? Aí vem o próximo passo, eu vou falar em seguida. Tá? Outra coisa que eu acho fundamental de vocês ficarem atentos, esse momento de inércia, pessoal, ele é específico para o eixo que está sendo considerado, tá bem? E eu quero dizer para vocês é que se vocês fizerem flexão e extensão do cotovelo, o momento de inércia é 1. Mas se vocês estiverem fazendo, por exemplo, pronação e supinação, um momento de inércia é outro, tá? Então, uma coisa é falar de flexão e extensão, outra coisa é falar de pronação, supinação, adução, abdução. Por quê? A massa do segmento é a mesma. Então, olha só, nesse desenho aqui e nesse aqui de baixo, a massa do antebraço não mudou, é a mesma massa. Mas o que muda é o K, certo? Porque a distância do centro de massa até o eixo de rotação no plano sagital, ou a distância do centro de massa em relação ao eixo de rotação no plano transverso é diferente. Então, por isso que o momento de inércia varia
considerando o eixo de rotação. Fiquem atentos a isso. E aí, esses conceitos que ajudam a entender como é que alguns esportes com movimentos tão lindos como a ginástica acontecem. E como é que o atleta consegue, né? Ele está lá no ar e consegue rodar, né? Porque vocês lembram, quando o sujeito está no ar, só tem a gravidade agindo sobre ele. Tudo bem que lá na aula de projetos eu falei que a resistência do ar pode afetar. Mas, pessoal, a resistência do ar é quando a gente for fazer um cálculo muito específico. Nesse caso aqui, como do vídeo, a resistência do ar aqui não está sendo considerada para a gente estimar as coisas. Então, mas como é que ele consegue acelerar mais rápido, né? Girar ou não girar, enfim, se não tem nenhuma força atuando sobre ele? Aí nós vamos para o segundo conceito, que é o momento angular. Então, o momento angular, ele é a quantidade de movimento de rotação que um corpo tem. E aí é uma coisa, isso é bem legal, tem mais temas, né, que são relacionados a isso, que eu não vou falar nessa primeira edição do curso introdutório de biomecânica, como conservação de energia, trabalho, né, mas isso no futuro a gente vai abordar. Mas o momento angular, vocês têm que pensar o seguinte, ó, quando o sujeito está rodando no ar lá, não tem nenhum torque mais agindo sobre ele, né? Então ele está com a quantidade de movimento que ele gerou quando ele saiu do solo, certo? E a gente pode quantificar isso. Então o momento angular, ele é o produto da inércia e da velocidade angular. Vocês lembram como é que era o linear? A quantidade de movimento linear era massa vezes quem? Vezes a velocidade, né? Linear. Aqui é a inércia vezes a velocidade angular. Só que se o objeto está girando, se ele está girando, esse momento de inércia tem que ser o momento, essa inércia, desculpa, tem que ser o momento de inércia. Então o momento de inércia é m vezes k ao quadrado, que a gente acabou de ver, né? No slide eu coloquei r ao quadrado para mostrar para vocês que a nomenclatura varia um pouquinho, né, às vezes, né, dependendo da fonte. Então olha só, quantidade de movimento angular, momento angular. Como calcula? É o produto da massa do corpo, do raio de giro e da velocidade angular. Eu tenho um exemplo aqui para vocês para a gente entender melhor, mas antes de olhar ele, eu quero que vocês concentrem comigo aqui para entender isso. Então, a quantidade de rotação que um corpo tem, para quantificar isso, né? Tipo, quanto de rotação ele tem, quão difícil vai separar ele, por exemplo, eu preciso considerar três coisas. A massa, como ela está distribuída, que é o k ao quadrado, e o quão rápido ele está rodando, que é a velocidade angular, certo? Então vamos voltar aqui no vídeo. Imagina esse sujeito rodando aqui, ó. Quando ele está rodando, como é que eu calculo essa quantidade de movimento angular dele? A massa dele, o raio de rotação e a velocidade angular. E dessa fórmula, pessoal, que vem um negócio muito legal que ajuda a gente a entender como é que um atleta, durante um salto, ele consegue rodar o corpo de maneira mais rápida ou mais devagar, que é dependente da conservação do momento angular. Então, quando um sujeito, vamos lá, com bastante calma aqui, porque eu deixei essa aula bem para o final, porque aqui eu perco amigos também. Então, olha só, quando ele perde o contato com o chão aqui, não tem mais nenhum torque atuando sobre o corpo dele. Por que aqui ainda tem? Aqui ainda tem porque ele aplica força, né? Tem um eixo de rotação, o centro de massa está aqui, enfim, tem toda aquela questão que a gente já viu, né? Então ele começa a rodar. E aí quando ele está no ar, esse momento angular, ele é constante, tá? Ele não muda. O que isso quer dizer? Deixa eu limpar aqui. Isso quer dizer o seguinte, olha o gráfico que tem aqui embaixo. Eu gosto muito dessa figura, porque eu acho que ela ajuda a gente a entender muita coisa. Então olha lá, o L está aqui em cima, ó. Essa linha aqui é o L. E ele é constante, né? Tá vendo? Ao longo do tempo aqui, ó, ela não muda, certo? Beleza. A velocidade angular em azul, olha o que acontece com ela. Ela aumenta e depois diminui. Mas daí, olha o que acontece com o momento de inércia. O momento de inércia, ele diminui e depois aumenta. Como é que isso acontece? Como é que a velocidade angular aumenta e diminui? Como é que o momento de inércia diminui e depois aumenta? Vocês repararam a posição do corpo do sujeito aqui, do representado? Olha o que acontece, ó. Ele está com o corpo estendido aqui. No A, vamos pegar o A aqui, né? Por isso que tem as letras aqui, pessoal, no gráfico. É para mim me localizar, só que o professor esquece, né? Então olha lá, olha o A. No A, o corpo está estendido. Com o corpo estendido dessa forma, o momento de inércia é maior ou menor? É maior, né? Porque ele está com os segmentos mais distantes dos eixos de rotação. Só que olha no B. Como é que o corpo dele está no B? No B, o corpo está grupado, né? Vamos chamar assim. Quando ele aproxima a massa do eixo de rotação, o que acontece com o momento de inércia? Diminui. E depois no C, ele está de novo
igual a, né, com o corpo estendido. Então o momento de inércia aumenta. Só que se o momento angular é o produto da massa, que não muda, vezes o k ao quadrado, que é o raio de giração, que está variando, quando esse momento... E se o resultado aqui é constante, o que vai acontecer com a velocidade angular? Ela vai mudar. Então, deixa eu colocar o próximo slide, que eu coloquei valores aqui, porque fica mais fácil. Então vamos lá. A conservação do momento angular diz que nos dois momentos, no início e no fim, os dois momentos que eu estiver comparando, o valor é o mesmo. Então quer dizer o quê? Quer dizer que o m vezes k ao quadrado vezes o ômega vai ser igual ao m vezes k ao quadrado vezes o ômega, já que ele se conserva, certo? Então vamos dizer que isso aqui são valores fictícios, tá, gente? Vamos dizer que o momento angular gerado quando o salto começou, então aqui, ó, quando ele começou, perdeu o contato com o chão, o momento angular era 1.280 kg/m² por segundo. Vocês repararam que eu não estou entrando muito nas unidades aqui, né? Mas é importante vocês estarem atentos. Então, 1.280 kg/m² por segundo. Esse é o momento angular que o corpo tem. Então, se na situação inicial vai ser igual à situação final, a massa dele nos dois momentos é 80. Vocês concordam comigo que a massa não vai mudar? Porque é a pessoa, não tem como mudar. Ela não vai emagrecer durante o salto. Imagina se funcionasse assim. E aí, o que ela vai conseguir mudar? Ela vai conseguir mudar o K, que depende da posição do corpo, e o ômega, que é o quão rápido ela está rodando. Então reparem que se na situação inicial a massa era 80, o K ao quadrado era 8 e a velocidade angular era 2, esse 8 aqui quer dizer que ele é maior porque ela está com o corpo estendido. Mas vamos pensar que a situação final que eu quero considerar é a B aqui, ó. Então eu estou comparando essas duas, tá? Corpo estendido e o corpo grupado. A massa continua a mesma. Vamos dizer agora que como ela diminuiu o eixo, o raio de giração dela, esse k ao quadrado aqui agora é 2. Quanto que vai ser a velocidade angular para que tudo isso aqui continue sendo igual a 1.280? Ah, mas Felipe, da onde 1.280? Não entendi. 1.280 é o momento angular gerado no início lá, e que vai se manter constante durante todo o movimento. Então, quanto tem que ser a velocidade angular para que ela consiga manter esse 1.280? 8, né? Olha só, eu só inverti os valores, pessoal, vai ficar mais fácil. Olha, 8. Então, o que vai acontecer? Nessa primeira parte aqui, ela está rodando com menos velocidade, certo? Por quê? Porque o ômega é 2. Nessa parte final, que seria o B lá da minha representação aqui, ó, a velocidade angular dela é 8, ela está rodando muito mais rápido. Então é assim que os atletas e as atletas manipulam a velocidade de rotação durante um salto na ginástica, manipulando o momento de inércia. Porque quando eles manipulam o momento de inércia, eles afetam a velocidade angular que o corpo está executando. E com isso eles conseguem rodar mais rápido ou mais devagar. Com base no quê? Na conservação do momento angular. Então é assim, aí vocês pensam, tá, Felipe, legal, mas para que adianta essa matemática? Eu não vou conseguir calcular isso. Como é que eu vou calcular o momento angular durante a aula de ginástica lá do meu aluno? Não tem como calcular sem ter equipamentos sofisticados. Verdade, não tem como. Não precisa. Vocês não precisam. Vocês têm que entender o que estão fazendo. Vocês têm que entender por que vocês pedem, por que vocês ensinam o aluno a executar essa tarefa desse jeito, certo? E qual vai ser o impacto se ele flexionar mais ou menos um segmento durante a rotação. Ele pode estar facilitando ou dificultando o movimento, e isso vai ajudar a chegar na técnica esperada. Tá? Então vejam como esse conceito de momento de inércia e momento angular tem aplicações, pessoal, só que a gente foge deles porque tem muita matemática. Muita não, né? Mas tem um pouquinho de matemática. E tem, bom, pessoal, aí as aplicações são amplas. Vamos pegar agora mais na parte de robótica, por exemplo, próteses. Então o sujeito está estudando como desenvolver uma prótese mecânica, automatizada, motorizada. Nós precisamos entender como que é o momento de inércia dos segmentos corporais, para que essa massa distribuída aqui, ó, no segmento do sujeito tenha uma aproximação do que é o corpo intacto, digamos assim, né, o biológico. Porque senão vai ter muita dificuldade de controle de movimento. Então imagina se ele tiver o pé muito pesado. Agora vem uma pergunta para vocês refletirem. O que aconteceria se a pessoa tivesse o pé muito mais pesado que a perna, por exemplo? Vocês já conseguiram visualizar isso? Que eu ia ter muita massa distante do eixo de rotação lá do quadril?
e que essa massa muito grande longe do quadril ia dificultar o movimento. Então não pode ser de qualquer jeito, né? Tem que ser planejado, tem que ser pensado. E as próteses também, tá? As próteses atléticas, por exemplo, então elas não têm massa, elas são muito levinhas, né? Mas aí o que acontece? Eu vou ter alguma estrutura que vai compensar isso, freando o movimento, permitindo ou não permitindo esse movimento. Porque afinal de contas aqui não tem músculos para gerar movimento. Tá? Então aqui o sujeito, infelizmente, ele não tem músculos para gerar o movimento. Então ele vai ter que ter alguma estrutura mecânica que auxilie. Só que, de novo, essa estrutura mecânica, ela tem que prever como que é a distribuição do momento de inércia e momento angular naturalmente. Se a gente pensar a imagem do Zanetti, que a gente viu lá na aula de torque, acho que foi que eu usei ele de exemplo, também. Imagina que ele tem um momento angular, ele tem que fazer muita força, por quê? Porque tem uma tendência a torque, tem uma tendência a rotação, só que ele não quer essa rotação. Ele quer que aquele m vezes k ao quadrado vezes o ômega seja nulo. Por quê? Porque ele quer que esse ômega seja zero. Então ele vai ter que trabalhar com a somatória de torques igual a zero para isso acontecer. Eu não preciso calcular aqui, mas eu preciso saber qual musculatura vai ter que produzir mais força, menos força. Então reparem que a beleza da coisa acontece aí, onde eu começo a entender como é que o movimento é feito e como é que ele é controlado a partir dos conceitos da biomecânica aplicada. E aí a gente chega num exemplo mais próximo do nosso dia a dia, com um aluno que vai fazer um exercício de flexão de tronco, por exemplo, e vocês vão estar ajustando a carga de acordo com a distância que a massa que ele está sustentando está do tronco. Então, quanto mais perto essa bola que ele está segurando estiver do quadril, mais fácil vai ser de fazer o movimento. Por quê? Porque vocês vão estar alterando o momento angular, o momento de inércia. Pessoal, além dos comentários que eu fiz, essas são as nossas referências, esse é um tema básico que os livros de biomecânica trazem, né? Espero que essa aula tenha servido para vocês entenderem um pouquinho melhor o conceito de momento de inércia e momento angular, que dentro da cinética angular, para mim, são os mais interessantes de vocês começarem a estudar na biomecânica para entender um pouquinho melhor como que os movimentos são produzidos e controlados, certo? Espero vocês na nossa aula 18, onde nós vamos conhecer os tipos de alavanca, e essa aula 18 também, pessoal, já é a antepenúltima, né? Então, tá chegando a hora da gente finalizar o nosso curso em breve. Então, espero vocês na aula 18, hein? Não fujam. Se vocês chegaram até aqui, vão terminar agora o curso, tá bem? Valeu!